Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de pessoas do curso de administração. Dando continuidade à aula 1, hoje parte 4, vamos falar da escola humanística e a escola neoclássica. Como objetivos, nós vamos apresentar então a escola humanística e a neoclássica, apresentar as características da escola neoclássica e demonstrar que a escola neoclássica é uma junção dos princípios da administração clássica com a escola humanística. Vamos lá? A escola humanística, lembrando aí então, como um dos seus precursores é Elton Maio, vocês irão relembrar dela pela experiência de Hawthorne. Lembrando então, caso você não está lembrando neste momento, o que significa isso? O objetivo inicial era conduzir experimentos relacionando a luminosidade no ambiente de trabalho com a eficiência dos operários medida pela produção. Com os primeiros resultados, a pesquisa logo se estendeu ao estudo da fadiga, dos acidentes de trabalho, da rotação do pessoal e do efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos operários. Isso você já viu em algumas disciplinas lá no início de seu curso. A primeira conclusão, então, é que o nível de produção ela é resultante da integração social e, portanto, as empresas devem considerar o comportamento social dos empregados como fator relevante, o que acontece hoje em nossa atualidade, que é levado em consideração, então, este fator tão importante para o desenvolvimento das organizações por intermédio, então, das pessoas. As recompensas e as sanções sociais são muitas vezes mais eficazes que as recompensas e sanções financeiras. Na mesma linha aparece o entendimento de que o conteúdo do cargo é tão importante ou até mais importante do que a recompensa financeira em si. Então, as pessoas elas acabam motivando-se muito mais no seu ambiente de trabalho devido às sanções sociais nas quais ela faz parte. Então, claro que o quesito financeiro ele é importante, né? As recompensas financeiras são importantes, mas como nós vimos nos dias de hoje, dentro das organizações, os colaboradores eles não buscam somente remuneração, eles buscam benefícios, eles buscam qualidade de vida. Então, resumidamente, essa escola humanística, ela preocupou-se em compreender as relações humanas, o funcionamento dos grupos formais e informais e a influência desses fatores no desempenho do trabalho. Podemos dizer que não é então tão diferente na nossa atualidade. A escola neoclássica, então, ela tem como característica aquilo que nós já vimos numa escola anterior, o planejamento, organização, direção e controle. Planejamento é definir missão, na organização, dividir o trabalho, na direção, designar as pessoas, no controle, definir padrões, no planejamento, formular objetivos, definir os planos para alcançá-los, programar as atividades, na organização, designar atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, definir autoridade e responsabilidade, na direção, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar, orientar, não é diferente do que acontece ou deveria acontecer hoje. No controle, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho, ação corretiva. Então, essas características, ainda na atualidade, são e devem ser aplicadas ainda dentro das organizações. Lembrando que todos esses processos são as pessoas que estão envolvidas por detrás deles. Para que possa acontecer, é necessário que haja. Fazendo um resumo, então, dessa nossa aula de hoje, temos que lembrar que a escola neoclássica contribui para a gestão de pessoas, foi onde foi definidas as funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle,
até nos dias de hoje, muito importante para você, futuro administrador. Lembrando ainda que a escola neoclássica combina os princípios da administração clássica com situações identificadas pela escola humanística. Ela ainda explora a aplicabilidade das funções administrativas, conforme exposto acima, por isso orienta as ações de recursos humanos enquanto ações gerenciais. Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de pessoas do curso de administração, dando continuidade hoje à aula 1, parte 5. Vamos falar da escola burocrática, estruturalista e comportamental. Nossos objetivos é apresentar então as características da escola burocrática, estruturalista e a teoria então comportamental. Vamos lá? Bom, a escola burocrática, como o próprio nome diz, baseia-se em um modelo ideal no qual as organizações são caracterizadas por cargos formalmente bem definidos, ordem hierárquica com linhas de autoridade e responsabilidades bem delimitadas. Então, nessa era, acreditava-se que isso fosse o resultado para as organizações. Hoje nós sabemos que isso não funciona, que o ideal é você desburocratizar a sua organização, os seus processos, para que as coisas elas possam realmente acontecer. Algumas das características da escola burocrática: caráter legal das normas e regulamentos, caráter formal das comunicações, caráter racional e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, a hierarquia da autoridade, competência técnica e meritocracia, completa previsibilidade do funcionamento. Então era bem burocrática mesmo, era um controle, era para manter um controle sobre o que acontecia dentro da organização referente às pessoas que ali trabalhavam. Bom, como resumo dessa escola, né, que tem como precursor aí Max Weber, estas características reforçam a necessidade de formalizar as políticas e ações, além de colocar o interesse institucional acima do interesse pessoal. Sabemos então que isso não funciona, precisamos mudar, descentralizar, precisamos dar liberdade para que as pessoas elas possam trabalhar e correr atrás de resultados dentro da organização. A abordagem estruturalista, também ainda Max Weber, essa escola teve como ponto de partida a imagem do homem organizacional, e aí já começa a ter uma mudança, pensando na flexibilidade, tolerância, frustrações, capacidade de adiar as recompensas, poder de recompensar o trabalho rotineiro e o permanente desejo de realização. Como nem todas as pessoas se dobram ao conformismo exigido pelas organizações, surgiram os conflitos de interesses entre as partes, que geraram a mudança, então, organizacional. Então, a abordagem estruturalista, marcado, tendo como característica a estrutura, ela não permanece por muito tempo. Então, o conflito e a necessidade de mudanças, eles são oriundos de uma análise organizacional e ocorrem na organização formal, na informal e em todos os diferentes tipos de organizações. Então, não é diferente de uma organização para outra organização. E a teoria comportamental, ela já vai muito além, porque ela fundamenta-se no comportamento individual das pessoas, segundo essa teoria, quanto maior o grau de participação e autonomia das pessoas na gestão, melhores os resultados obtidos. Nós sabemos que hoje, para os nossos dias, isso é verdadeiro. O aprofundamento dos estudos comportamentalistas resultou na preocupação com o comportamento humano e na busca por maior integração, comprometimento dos funcionários para com a empresa, flexibilidade e qualidade. Isso ainda é válido para os nossos dias e que realmente dá resultado. Então, estamos aí falando da teoria comportamental. Resumindo, então, esta aula,
Segundo o enfoque comportamental, a organização ela deve ser vista não apenas pelo seu lado técnico e normativo, mas também como um sistema social, constituído principalmente por pessoas, sentimentos, interesses e motivações. A principal finalidade da teoria comportamental é compreender o sistema social da empresa e a forma como ele influencia a organização e o seu desenvolvimento. Para conhecimento, o comportamento organizacional é basicamente o estudo sobre os grupos de indivíduos e o modo como eles interagem entre si e com a organização. Então, lembrando que extremamente importante ainda para os nossos dias, a teoria comportamental leva em consideração o comportamento das pessoas em seu ambiente. Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de pessoas do curso de administração, hoje referente ainda à aula 1. Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de pessoas do curso de administração, hoje referente ainda à aula 1, a última parte de conceitos e origem. Nós vamos falar novos conceitos e tendências na gestão de pessoas. Nosso objetivo nesta aula, então, é apresentar esses novos conceitos e tendências na gestão de pessoas e mostrar que nos dias atuais valoriza-se o conhecimento na gestão de pessoas. Vamos lá? A relação de dependência entre empregado e empregador, ele hoje vem se invertendo, como todos nós já sabemos. O processo de automatização das atividades produtivas e a informatização das tarefas rotineiras e repetitivas fizeram com que as pessoas passassem de mão de obra para cérebro de obra. Hoje, então, nós valorizamos o capital intelectual, o conhecimento que as pessoas têm. Conhecimento, competências, habilidades, atitudes. O que interessa, então, para as empresas é justamente que os profissionais pensem cada vez mais e melhor. Então, que você possa colocar em prática suas ideias dentro da organização. Claro que, atualmente, a velocidade das mudanças, ela exige do profissional agilidade, para além de acompanhá-las, estas mudanças, estar à frente do mercado. Caso contrário, você vai ficar parado, né? Vai ficar, de outra forma dizendo, desempregado. Um profissional competente hoje é aquele capaz de refletir sobre o seu fazer, planejar seu trabalho, criar condições para seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento da empresa, agindo de forma proativa. O funcionário passa a ser parceiro da empresa, deixando de ser um centro de custo para se tornar, então, hoje um centro de lucro, conforme pensava-se as organizações anteriormente que funcionário era custo. Não é custo, né? Hoje ele passa a ser um investimento, ele passa a ser lucro. Esse profissional, ainda de acordo, pegando aí um dos autores consagrados nesta área, Oliveira, 2004, não é peça de engrenagem. São as pessoas que vão acionar as engrenagens, que vão criar ou utilizar os instrumentos e vão além. Fazem isso em busca dos resultados que a missão da empresa impõe. Então, são pessoas dinâmicas, sensíveis, frágeis, fortes, mutáveis, inteligentes. São as pessoas as grandes responsáveis por promover as mudanças no ambiente organizacional, o que requer esforço permanente de readaptação e de assimilação de novos conhecimentos, agregando então valor à organização. Eis aí novos conceitos e a tendência da gestão de pessoas, do departamento de recursos humanos, a valorização então das pessoas. O que está se percebendo então é que o conhecimento é a base da sociedade, que acaba tornando as pessoas os elementos centrais da própria sociedade, pois são elas as maiores responsáveis pela criação do que nos referimos como desempenho consciente dentro da organização. A visão estratégica, então, de gestão de pessoas exige um quadro profissional integrado, voltado para o futuro, que tenha o desenvolvimento da organização como um todo. A gestão de pessoas é dever e parte integrante das funções gerenciais de toda a empresa, principalmente dos líderes,
Cabe então ao gestor a administração das pessoas e o posicionamento da equipe de recursos humanos como orientadores e educadores desses gestores, para que eles, por sua vez, atuem como educadores de suas respectivas equipes. Resumindo então a aula de hoje, as ações de gestão de pessoas devem estar em sinergia com as necessidades organizacionais, o que faz com que se tenha que aplicar o conhecimento de gestão para minimizar a complexidade da mudança e, sobretudo, utilizar os recursos existentes para tentar chegar ao melhor denominador comum.